Boa tarde, meus amados. Hoje aqui nessa tarde eu quero falar de uma grande palavra, né? Às vezes nós achamos que já estamos tudo correto e às vezes nós precisamos de fazer alguma coisa. Às vezes achamos que já tá tudo certo nas nossas vidas e às vezes ainda falta alguma coisa, né, irmão? Porque a palavra de Deus diz que vai ter uma grande fome nessa terra. Não é de pão e nem de água. Por quê? Porque Deus falou que vai ter fome, e sim de ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo é o tempo de nós cada vez mais se aproximar desse Deus. Porque cada vez mais que nós se aproximar, nós vamos construir o quê? Reserva. Cada vez tem pessoas que hoje eu fui para a igreja, eu fui para a casa do Senhor, amanhã não vou não, porque eu fui hoje. Mas cada dia que você vai, Jesus tem uma nova história na sua vida e na minha vida, né? E nós temos que aproveitar. Jesus diz, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Ele diz que a vara que não tiver ligada na videira, essa daí não pode dar fruto, né? Isso é na palavra do Senhor. E nós temos, irmão, nós temos que tomar atitude de olhar para nós mesmos e saber que sem Deus nós não podemos nada. Porque nós se movemos é por Ele. Nós até olhar é por Ele. Nós dependemos dele totalmente. Ninguém é nada de si mesmo. E nós somos tudo através dele. Porque ele disse, eu sou a videira. Nós respiramos por ele. E ele, o próprio Deus prometeu, ele vai ter uma grande fome. Esse dia não chegou ainda. Mas vai chegar. Se ele falou, vai chegar. Vocês vejam aí que tem lugares que não pode falar de Deus. Você vê que as leis hoje querem proibir o evangelho ser propagado. Hoje os homens não querem que fale de Deus, porque eles querem ser, tem pessoas aí que querem substituir o lugar de Deus, mas não vai poder, porque Deus, como ele destruiu, ele decepcionou o rei Nabucodonosor e seus adversários. Aquele que levantar contra ele, a mão dele vai pesar perante aquelas pessoas. Porque ele diz que minha honra e minha glória não darei a ninguém, né? E é tempo, irmão, de nós tomar atitude, de buscar esse Deus enquanto se pode encontrar, porque ele diz buscar enquanto se possa encontrar, invocar enquanto está perto, né? Ele está perto de você, perto de mim. Até o mal olhar, ele sabe. O pensamento, ele sabe. Ninguém pode se esconder dos olhos desse Senhor. Às vezes você vai dizer, naquele grande dia, eu não sabia. E está tudo lá por escrito, né? E nós temos que fazer o quê? Como aquelas mulheres prudentes. Quem ama tem compromisso, quem ama espera, quem ama é hospitaleiro, quem ama cuida, quem ama sofre, né? Tem mulher aí, irmão, quando o noivo viaja, ela espera, né? E as loucas não esperam, já quando o noivo vem de volta, ele construiu uma história, às vezes foi para o trabalho, fora, para arrumar com quem se casar. Mas quando voltar, a noiva trocou ele por outra, né? Por outro. Aí quer dizer, o noivo também faz isso, troca a sua noiva por outra. É bem assim que estão fazendo com Deus. Estão trocando Deus pela liberdade, estão trocando a Deus pela sua própria vontade, estão trocando a Deus pelo mundo, porque Deus deu seu Filho unigênito para ser o quê? A luz do mundo. E o povo amaram mais as trevas do que a luz. É como eu vejo e nós vimos, irmão. Como aquele povo abandonaram a luz, amaram mais trevas. Tem filho hoje que não dá valor ao seu pai e sua mãe. Ama mais as pessoas de fora do que o seu próprio pai e sua mãe, né? E nós temos que saber ensinar os nossos filhos, né? Ensinar para ele se apegar nas coisas boas. E eu quero dizer a você, meu irmão, Moisés sofreu, porque Moisés ensinou aquelas pessoas a ser dependente de que dele. Aqueles pessoal vinham num caminho tão terrível que Deus permitiu uma fome naquele povo, que aquele povo clamava, queria se rasgar,
Porque servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus é entrar em um processo. Um processo de que, irmão, você vai lutar contra você. Vai lutar contra si mesmo. Porque você tem que morrer cada vez mais para você e viver para Deus, né? E Moisés, aquele povo, clamava, se apegaram nos pés de Moisés, clamando, pedindo carne, pedindo comida. E Moisés não teve o que fazer. Moisés disse: Senhor, se o Senhor achou graça, teu servo mata-me. Onde é que eu vou achar tanta carne para dar esse povo, né? Porque aquele povo tinha Moisés como Deus. E nós não podemos substituir o lugar de Deus, porque nós podemos ser cobrados. E aquela pessoa que está ali de frente, que está fazendo isso, ele vai ser cobrado, porque aquelas pessoas vão chegar até a ele e não vai ter nada, não vai ter poder de resolver o problema do povo. Mas nós temos que colocar Deus acima de tudo e nós abaixo de Deus, que nós vamos vencer. Se está passando por luta, nós vamos vencer, porque quando Moisés se humilhou aos pés do Senhor, ele disse: Moisés, amanhã avisa aquele povo que eles vão comer carne. Vão comer carne. E Moisés chegou e disse: Senhor, de onde é que o Senhor vai arrumar tanta carne para dar aquela quantidade de pessoas? Ele disse: Moisés, será que minha mãe cortou? Basta os peixes do mar para matar a fome daquele povo. Diga a eles que eles vão comer só um dia, não vai comer nem 2, não, vai comer 30 dias. Eu vou mostrar se minha palavra é verdadeira ou não. Que eles vão comer até sair pela narina dos narizes. Deus permitiu que o Senhor até cordões dentro do mar, que para o homem é difícil, mas para Deus é possível. Você veja, não sei qual o problema que você anda encontrando, que você anda passando. Faça como aqueles 4 homens. Pegou aquele homem naquela cama, colocou, não teve jeito de ir por baixo. Ele disse: tem uma multidão que nos incomoda, não dá para chegar até ele. Eles foram por cima e colocaram no pé do Senhor. Coloque seu problema, aquilo que você não pode em si mesmo, coloque nos pés do Senhor, que ele vai resolver por você. Nós temos que colocar nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor que nós conquistamos nossas vitórias. Não é no pé do homem. Tem muitas pessoas sendo decepcionadas, enganadas, porque está colocando aquilo que precisa no homem. Mas deixa de confiar no homem para confiar em Deus, que sua vida vai ser o quê? Vai ter uma transformação. Vida só é transformada quando nós colocamos na mão do Senhor. Nós temos que fazer como Jário. Jário deixou sua filha morta em casa e foi buscar solução. Pessoas não queriam que Jário conseguisse a sua vitória. Mas aquele povo, enquanto dizia: não incomode mais o mestre, que sua filha está morta. Jesus disse: não tema, confie somente, já que sua filha não está morta, ela dorme. Rio do Senhor. Tem pessoas que vão rir de você, mas aquele que está rindo de sua fraqueza, de sua luta, ele vai ter que saber que o seu Deus reage por você, e aqueles pessoal vão ser envergonhados e decepcionados, porque Jesus colocou a vitória sobre a sua vida, viu? E nessa tarde, irmão, entregue sua vida ao Senhor. Entrega a vida ao Senhor não é você não é entregar só pela boca, não. É entregar de corpo e alma, né? Quando nós entregamos totalmente ao Senhor, Jesus luta por você. Jesus luta por cada um de nós, e através de você entregar a sua vida, Jesus vai te colocar algo diferente na sua família. Quando ele chegou na casa de Zaqueu, quando Zaqueu diz bem assim: Senhor, hoje eu vou devolver 4 vezes multiplicar naquilo que eu não agrado, se eu desfazer alguém. Aí Jesus prometeu e disse: hoje vem a salvação na tua casa, porque a casa de Zaqueu estava desmoronada, né? E Deus, quando Zaqueu fez um propósito, Deus transformou a vida de Zaqueu. E aquele povo que ficou olhando, observando a vida de Zaqueu, foi envergonhado. Porque aquilo que não deseja o bem para você, deseja o mal, ele vai ter que ver o bem na sua vida. Porque quando Deus age na vida de uma pessoa, não tem inimigo, não tem o capeta que resista ao poder de Deus nas nossas vidas. Pois coloque, irmão, tudo aquilo que você precisa. Se você já bateu em várias portas e não conseguiu a sua vitória, Jesus disse: eu sou a porta. Quem passa por mim salvar-se-á. Você só vai encontrar vida e qualidade de vida se você se aproximar de Deus. É essa palavra que eu dei nessa tarde, em nome de Jesus, para cada um de nós.